Let me sing it, let me sing it, let me say me road. Let me sing it, let me sing it, let me say me road. Let me sing it, let me sing it, let me say me road. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África. Bora trabalhar, meu povo e minha pova líndio, meu povo líndio, minha pova linda. Espero que vocês estejam bem saudáveis. Vamos começar nosso último vídeo sobre continente africano, África parte 3, falando de economia africana. Bora trabalhar, meu povo. Vamos começar agora já com pecuária africana, que é a parte mais importante da economia do continente. Pois é, o continente africano como um todo não é industrial, é um continente que vive da agropecuária. O termo agro remete à agricultura em suas várias modalidades e o termo pecuária, criação de animais, também em suas várias formas. Bom, vamos analisar então de forma genérica o que se produz e onde se produz dentro do continente africano. Bora lá! E para começar nossa análise sobre agropecuária, que, como eu disse antes, é o elemento mais importante em termos econômicos do continente, vamos para a análise das características gerais. Primeira questão que a gente tem que levar em consideração: a produção é fortemente dependente do mercado externo. Basicamente, por consequência do seu baixo nível de industrialização, o continente africano como um todo é altamente dependente das exportações agropecuárias, produtos agrícolas, minerais, mas também as exportações minerais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, principalmente de minérios metálicos e petróleo. O nível de desenvolvimento econômico dentro do continente, em seus vários setores, desde a agropecuária até mesmo indo para o setor de mineração, indústria e comércio, tem muitos graus diferentes de subdesenvolvimento. Então o desenvolvimento econômico do continente tem um padrão. O continente é subdesenvolvido em termos sociais e em termos econômicos também. Basicamente, de formas diferentes, em regiões diferentes. Nós temos no Magrebe africano, aquela parte norte da África, na África Árabe, um nível de subdesenvolvimento menor do que na África Negra, com exceção da África do Sul. Então, essas diferenças regionais a gente não vai abordar muito, a gente vai trabalhar o continente como um todo. Para vocês terem noção do quanto a África é importante no cenário internacional, o comércio africano representa apenas 2% da geração de riquezas no mundo. Só 2%. O continente africano é importante sim na venda de alimentos, na venda de minérios, na venda de commodities para as grandes regiões imperialistas do mundo. Europa, China hoje, atualmente, e Estados Unidos. Tirando essa importância, digamos que o continente africano padece de inclusão econômica no cenário internacional. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. Falando então de pecuária, de agricultura, de agropecuária africana, podemos dividir o setor agropecuarista do continente em 4 grandes grupos ou formas de produção. Começamos por um conceito da geografia que se chama cultura de rico, ou agricultura sob a forma de cultura de rico, que é, em história, chamada de plantation. Grandes propriedades rurais, monocultoras, produzem um produto só, voltadas à exportação. É um dos tipos de produção do continente africano.
A agricultura comercial, aquela agricultura em pequenas e médias propriedades que abastece o mercado interno, principalmente o urbano. A agricultura de subsistência, em pequenas propriedades, mão de obra familiar, em que se produz para comer. E o pastoreio, a pecuária, em sua maior parte nômade, nas áreas semiáridas, bordas de desertos. A gente vai fazer uma análise um pouco pontual de cada um destes 4 grandes tipos de produção agropecuária. Mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar que mais de 80% da mão de obra africana está diretamente ou indiretamente ligada à produção agropecuária no país. Pois é, mais de 80% da PE, a população economicamente ativa, ou está diretamente inserida na produção agrícola e pecuária, ou está indiretamente vinculada à produção agrícola e pastoril. As condições históricas coloniais levaram o continente a concentrar terras. E um dos grandes problemas do continente africano, que gera desigualdades econômicas, sociais acima de tudo, é a existência de latifúndio. Os latifúndios estão presos nas mãos de um pequeno número de grandes detentores de terra que estão vinculados aí aos colonizadores europeus ainda. Existem 2 grandes regiões áridas no continente, o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, e o Kalahari, um deserto que fica mais ao sul, ali na Namíbia, também muito importante para definir áreas de vazio de produção agrícola e de pecuária nômade nas suas bordas. É claro também que toda a produção africana não é suficiente para abastecer o continente como um todo e nem é hoje suficiente para abastecer o planeta. A África tem sim o potencial de ser o grande celeiro produtor de alimentos do planeta, mas não tem infraestrutura que possa viabilizar isso, não encontra também mercados para consumir tudo isso, e por conta disso, na verdade, o continente é obrigado muitas vezes a importar alimentos que não consegue produzir localmente. O principal destino da produção agropastoril africana é prioritariamente a Europa, seu principal parceiro econômico. E em segundo lugar, a China, hoje um país que ganha muita projeção e importância no vínculo econômico com o continente africano. Bom, vamos aprofundar aí os tipos de produção agrícola e pecuária do continente africano. O primeiro grande modelo que a gente vai analisar é a cultura de rico, né? A plantation, a agricultura feita em grandes áreas, latifúndios, concentrados nas mãos dos descendentes dos colonizadores, das grandes autoridades nacionais de cada país hoje, áreas que vão produzir um só produto, monocultura, voltada à exportação, utilizando até um pouco de tecnologia na produção, tratores, maquinários, coisa que não é comum nos outros tipos de produção agropastoril no continente africano. Esse tipo de produção ocupa 50% do território agrícola do continente. Meia dúzia de pessoas detêm nas suas mãos 50% do território agrícola de todo o continente africano. A gente já viu um pouco disso, né, no Brasil. É mais ou menos a mesma situação. No Brasil é até pior, né? Basicamente, nós temos produtos como cana-de-açúcar, café, algodão, amendoim, cacau, tabaco, frutas em geral, sendo produzidas nessas grandes fazendas, voltando esses produtos para exportação. As principais áreas destas grandes propriedades monocultoras ficam ali no Egito, no Congo, Costa do Marfim, até mesmo África do Sul. Mas como a gente viu, 50% das áreas que podem ser agrícolas detém plantation como seu principal tipo de organização produtiva.
E o que é essa concentração fundiária nas mãos de meia dúzia de pessoas? Esse sistema de plantations acabou gerando dentro da África continental. Bom, primeira grande consequência, a redução das áreas que eram então destinadas à subsistência das populações hoje pobres do continente. Tribos inteiras perderam suas terras produtivas e hoje vivem do que conseguem obter através da exploração desesperada de áreas não tão eficientes para a produção agrícola ou através de conflitos buscando o que outras regiões podem oferecer, o que aumenta a violência dentro do continente. Por isso é muito comum termos hoje surtos de fome e violência dentro do continente. Um segundo problema gerado pela concentração de terras é o encarecimento das terras que sobram e, obviamente, a especulação imobiliária leva as pessoas a serem retiradas do campo e encaminhadas aos centros urbanos, que crescem desordenadamente, e o grande êxodo rural leva ao continente africano ser o continente que mais avança urbanamente no mundo, e isso também leva ao surto de desabastecimento, fome, conflitos dentro do continente. Quer dizer, a agricultura de plantation, ao mesmo tempo que é bastante lucrativa para meia dúzia de pessoas, é responsável também pela exclusão do processo produtivo de subsistência de uma imensa quantidade de pessoas que vão passar fome e vão sofrer de violência por conta da luta diária para conquistar aquilo que é necessário para sua sobrevivência. Mediante tudo isso, nós vemos aí algumas áreas de produção, por exemplo, de café, de fumo, produção de soja, produção de frutas na África, nas imagens que a gente consegue ver aí. Imagens em que trabalhadores não são donos da terra, trabalham como mão de obra explorada para grandes detentores de terras dentro do continente africano. Beleza? Chegamos então ao segundo modelo de produção agropecuária no continente africano. A agricultura comercial. Ela é feita em médias e pequenas propriedades, é voltada à produção de excedentes para a venda no comércio local, no mercado interno, principalmente nas áreas urbanas. A produção, acima de tudo, é voltada ao mercado interno, mas é insuficiente e é precária. Não apresenta o uso de tecnologias ou modernas técnicas de produção. É uma produção ainda muito precarizada e muito incipiente, muito insuficiente para o abastecimento do mercado. Os produtos produzidos em pequenas e médias propriedades são vendidos em feiras livres, nos povoados, nas cidades africanas. Basicamente, famílias trabalham em pequenas propriedades para produzirem o que vai ser vendido então e a partir daí ter algum dinheiro para tentar se manter. A gente vê então a produção de hortaliças como um modelo bastante importante desse tipo produtivo e nós temos aqui os mercados de legumes, de hortaliças que se estabelecem, seja para troca direta, o escambo, seja para venda, para obtenção de dinheiro, acontecem em mercados mais associados a centros urbanos. Esse é o segundo modelo de produção agrícola dentro do continente africano. O terceiro modelo é um modelo de subsistência. Basicamente, é aquele que ocupa o maior número de trabalhadores deste setor agropecuário, maior número de trabalhadores dentro da África. A produção de subsistência ela é feita em pequenas propriedades, quase sempre vinculadas a tribos ou vinculadas ao indivíduo que conseguiu obter alguma terra que não é a mais perfeita e mais fértil terra do continente e que vai derrubar a vegetação para colocar uma pequena lavoura para poder produzir o que vai comer.
Uma das técnicas importantes para esse tipo de produção é limpar o espaço vegetal através da coivara, que é uma queimada feita, como a gente vê aqui nessa imagem no cantinho, é uma queimada feita com um certo grau de controle para limpar o solo e garantir o espaço para a produção. Os mais pobres é que vão ter esse tipo de prática e vão tentar produzir para continuar existindo, subsistindo, produzir os alimentos que vão comer. Esses trabalhadores rurais vão produzir uma grande quantidade de produtos no mesmo espaço, por isso, diferente da plantation, aqui nós temos a policultura, com o uso de mão de obra familiar, sem qualquer mecanismo, mecanização, tecnologia, sem qualquer grandes técnicas produtivas. O predomínio de pequenas propriedades vai levar cada vez mais ao esgotamento do solo e garante a perpetuação também da miséria. Esse modelo de subsistência, ele é resultado de uma concentração fundiária, de uma desigualdade social e econômica estabelecida historicamente pela interferência dos colonizadores. É a única maneira de tentar subsistir e viver dentro de um espaço que é controlado por grande capital. E basicamente, o que sobra para essas comunidades são os solos menos férteis, que vão obrigá-los a ter um trabalho exaustivo buscando a produção no campo para continuar existindo num sistema que é desigual e completamente excludente. Então é, sim, a alternativa de resistência dos povos pobres. Por isso é tão importante pensarmos a agricultura de subsistência. Beleza? Chegamos ao quarto modelo de produção no campo africano, o pastoreio nômade. Eu já até disse que ele aparece nas bordas do deserto do Saara e do Kalahari, basicamente associados às condições climáticas semiáridas que obrigam que pessoas e seus rebanhos migrem constantemente de lugar para obter aquilo que vai ser necessário para a subsistência do grupo de pastoreio. Então eles acabam andando constantemente, por isso a ideia de nomadismo, em busca de novas áreas de pastagem. Os animais criados estão também associados a certa resistência em áreas semiáridas. O camelo, as cabras são os principais produtos dessas regiões. Mas não quer dizer que a gente não encontre também o gado bovino. E esse gado, basicamente, nas áreas mais próximas aos trópicos, na faixa semiárida mais próxima aos trópicos. Olha só o gráfico da produção de rebanhos pecuários da África e sua participação, né, no mundo. Né? Cabras. 38% das cabras do planeta são produzidas na África. 29% das ovelhas são produzidas na África. 22% dos bois são produzidos na África. 8% das aves, dos galináceos. E só 3,7% dos suínos, dos porcos, são produzidos na África. Olha aí algumas áreas de pastoreio nas bordas do Saara e do Kalahari. A gente vê, né, a produção de gado bovino, a produção de camelos, a produção de ovelhas, muito típicas dessa região. E no próximo slide a gente vê também a produção de caprinos aqui no canto. E olha a comparação de distribuição de terras agrícolas e pastagens no mundo. Na Europa, a gente percebe que nós temos mais terras agrícolas, mais de 55%, 60%, do que terras voltadas à pastagem. Na África, nós temos um espaço muito maior de áreas de pastagem, principalmente nômade. Isso se deve por conta das áreas semiáridas nas bordas dos grandes desertos. E uma área cultivada muito inferior a 25%, o que demonstra a fraqueza, a insuficiência da área produtiva agrícola do continente africano. Não podemos ignorar esses dados, beleza? Vamos continuar então.
Agora analisando o mapa do continente. Olha que belezura aqui em cima. A área amarela é a área do Saara. E o que a gente pode notar aqui são áreas de produção, vejam só, associadas à cultura de trigo e cereais. Não só lá nas bordas com o Mediterrâneo, como aqui embaixo na África do Sul também. Áreas alaranjadas estão presentes. Por quê? Por causa do clima. O clima ali é mediterrâneo. É um clima mais frio, suscetível à produção de grãos. Por sua vez, as áreas mais tropicais ficam com o amendoim, que está aqui em rosa, com a produção de café. Olha só, vamos achar aqui o café. Nessas áreas intermediárias aqui, ó, tem bolinhas pretas, tá vendo o café? Então tá aqui, ó, nas áreas tropicais. Temos a produção de algodão, que está em verde. Temos a produção em verde escuro, aqui em Madagascar, que também tem café, ó, mas tem cana. O verde escuro, produção de cana. Nós temos outras culturas irrigadas aqui, ó, na área marronzinha clara, no Nilo e nas áreas da floresta do Congo, onde também produz-se o dendê, que é uma espécie de coco que produz óleo para a culinária e para a indústria de cosméticos. Nós temos pecuária nômade nas bordas, né? Então aqui a gente vê os boizinhos que marcam a pecuária extensiva. Vou dar um zoom neles ali, ó. Não é que só produz boi aí. Aqui é a área de produção de animais, tá vendo? Nas áreas de semiárido, divisa com o deserto. Pode ser camelo, pode ser ovelha. E também deveria ter boizinhos aqui, ó, em torno do Kalahari, que também é uma área de produção importante no continente africano. Temos também nessa região aqui em vermelho, mais avermelhada, produção de tabaco. E lá na parte norte do continente, em torno dos oásis, aqui nós temos as imagens dos oásis, nós temos produção também pecuária nômade, de camelo e de outros tipos de animais. Então não podemos ignorar essas produções. Beleza? Chegamos também aqui, ó, à produção de oliveira, que é muito típica de áreas que tem o clima mediterrâneo. Então você vai ter oliveiras produzidas aqui e oliveiras produzidas aqui, junto com alguns outros produtos como uva, para a produção de vinho, principalmente na África do Sul. Para a gente encerrar a análise geral desse mapa, olha essas linhas aqui tracejadas. São as linhas férreas que foram construídas ainda durante o processo de colonização. Algumas das quais, principalmente nessa região aqui e nessa região aqui, sendo reformadas pela China. Então, na região aqui da Zâmbia e aqui na região da Etiópia e do Quênia, algumas sendo reformadas pelo novo país que se coloca de maneira imperial dentro do continente agora no século XXI, China. A gente nota que é uma infraestrutura de linhas férreas extremamente escassa e que dificulta muito escoamentos produtivos, o que também não facilita a vida do continente africano no cenário econômico internacional. A África não consegue escoar a sua importante produção agropecuária e, portanto, não ganha espaço no cenário internacional nem na exportação de commodities. A África tem o potencial de alimentar o mundo no futuro. 65% da população, no mínimo, estão na agricultura. Como eu disse, diretamente chega a 70% da população, indiretamente chega a 80% da população trabalhando, vinculada de alguma maneira, né, com esse tipo de produção. A grande questão é que o continente não tem infraestrutura, como a gente acabou de ver. E é um continente que simplesmente tem as melhores terras vinculadas às grandes fazendas. A condição climática nas bordas do Saara e do Kalahari também não ajuda muito. A África, ela produz muito, mas poderia produzir muito mais.
Dá uma olhada, a África produz cerca de 2,2 toneladas por hectare de grãos, enquanto o mundo tem uma produtividade de 3,4. A produtividade africana é baixa perto da produtividade global. Primeiro, porque não usa tecnologia. Segundo, porque as terras que ficam disponíveis à produção agrícola para os mais pobres não são as melhores terras. As melhores terras ficam nas mãos dos grandes latifundiários que nem sempre produzem, mas quando produzem, ainda assim produzem abaixo do esperado. E um dado importante, 90% do trabalho no campo, do trabalho na África é feito por mulheres. E aí a gente não precisa nem ampliar a nossa análise, porque a gente sabe que elas ainda assim sofrem com uma sociedade que é patriarcal e excludente. Ainda assim, sendo a maior parte da mão de obra para o principal setor da economia do planeta, elas ainda são tratadas como subcidadãs. A África deve crescer em termos produtivos, mas a crise climática ela vai, principalmente na África, ser um desafio. Ela é um desafio para o mundo inteiro, mas à medida em que o aquecimento global amplia-se as áreas de desertificação, e lá já tem 2 grandes desertos em expansão. Então fica aí o desafio para o continente nesse cenário de produção agropecuária. Saindo então um pouco da agropecuária, vamos falar de extrativismo no continente africano. E logo de cara, a gente já vê uma tabela muito importante com 2 informações colocadas do lado que são essenciais para entender o processo de extrativismo no continente africano. A produção mineral, seja de minério metálico, seja de combustíveis fósseis na África, ela é concentrada em espaços dentro do próprio continente. Por exemplo, a África do Sul, que é o país que mais extrai minérios e exporta minérios no mundo. Tem também o petróleo na Líbia, na Argélia. E além de tudo, quem extrai são empresas internacionais que ganham o direito de explorar esses recursos no continente. Então a produção é concentrada em pequenas regiões e concentrada nas mãos do grande capital internacional que explora e lucra muito com o continente, não ficando quase nada para a população local. Mesmo assim, a produção mineral pode ser tida como uma produção baixíssima. Dos 17 principais recursos minerais metálicos que a gente vê nessa tabela, 7 deles nem são produzidos na África. A gente vê na tabela pintados de cinza o potássio, a prata, o titânio, o nióbio, o molibdênio, o estanho e o urânio, com praticamente áreas inexploradas. Não quer dizer que a África não tenha, quer dizer que não se conhece onde tem, porque não se pesquisou e não tem infraestrutura de produção. Mesmo os outros 10, a África não é grande produtora. Vejam, o ferro, 2% da produção mundial sai do continente em todo. E o principal país produtor na África desse minério é a África do Sul, que produz desses 2% do total mundial, 67% do total produzido na África. A bauxita é 7,5%. Melhora, mas não é. É um continente inteiro, gente. Um continente inteiro produzindo 7,5% é muito pouco. Só o Brasil produz 15% do alumínio mundial. E o principal produtor africano é a Guiné. O fosfato sobe para 12%, e aí o manganês, a África, se equipara ao maior produtor mundial, que é a Austrália. Quer dizer, a Austrália produz 33% do total mundial e a África produz 35%, mas a África enquanto continente. E a África do Sul é uma grande produtora em âmbito global também. A 4ª maior produtora mundial de manganês hoje. Então não dá para ser ignorada. Mas aí o segundo maior produto é o cobre. E aí o Congo produz metade do que a África inteira produz. É um produto importantíssimo, mas não equipara-se à produção, por exemplo, do Chile, que é o maior produtor mundial.
Aí temos zinco, chumbo e níquel subproduzidos, o zinco produzido na Namíbia em sua maior parte, e a África do Sul liderando a produção de chumbo e níquel. E temos o ouro, e a África se destaca na produção de ouro, né? E aí a África do Sul tem 1/4 da produção do continente, o que equivale aí a 5% do total mundial produzido na África do Sul. Então a África do Sul é a maior produtora mundial de ouro no planeta e na África, por consequência, né? Então a gente precisa entender essa tabela para a gente entender os recursos minerais africanos. Olha o mapa, né? O mapa de onde se produz o que na África. As áreas em verde chumbo aqui, áreas de petróleo, como eu disse, Líbia, Argélia, tem Angola, tem na Nigéria, são as principais áreas produtoras de petróleo no continente. E aí, o restante são letrinhas bem espalhadas por todo o continente. Só vale a pena lembrar a produção de ouro na África do Sul e a produção de manganês também na África do Sul. Olha lá, manganês, África do Sul, a maior parte da produção do manganês do continente. E o ouro, a África do Sul, maior produtora também. Vale lembrar também a produção de cobre. Aonde está a principal produção de cobre do continente? No centro do continente, na República Democrática do Congo e na Zâmbia. 2 grandes produtores dentro do continente, sendo a República Democrática do Congo responsável por produtora de 50% do cobre produzido em todo o continente. O mapa é importante? É importante, mas mais importante é a tabela que a gente acabou de ver. Tá bom? Beleza? Com minérios na África? Bora passar para frente então. Muito associada à produção mineral está também a produção de energia. Por quê? Por exemplo, o urânio. O urânio é um elemento mineral, é um minério que é muito importante para a produção de energia nucleoelétrica. No continente africano, o único país que meio raspa, né, a superfície ali dos produtores mundiais de energia nucleoelétrica é a África do Sul. Os demais países do continente não têm. O urânio é a base da produção mundial. E a África não tem uma grande produção mundial de urânio, com exceção da Namíbia, que é o 4º maior produtor mundial de urânio, e o Níger, que é o 6º maior produtor mundial de urânio. Isso para abastecer as usinas atômicas do resto do mundo, né? Porque a África, como eu disse, não tem produção de energia nucleoelétrica, com exceção da África do Sul. O carvão se destaca muito na África do Sul, carvão mineral. Tem a 6ª maior produção mundial, equivale a 3% apenas da produção global deste produto. E abastece as termoelétricas, que são os principais modelos de produção de energia elétrica. Cerca de 80% de toda a energia elétrica na África, a África usa muito pouca energia elétrica como um todo, mas do que usa, 80% sai das termoelétricas, e só 20% das hidroelétricas. Um conceito fundamental para lembrar é que, em termos de produção energética, a África tem uma baixíssima produção e um baixíssimo consumo, então uma participação inexpressiva no cenário internacional de fontes de energia. E aí, passando à frente, vamos analisar indústria e comércio na África. Então, bora falar de indústria na África. A indústria na África, a produção industrial é muito tímida. Se comparada à produção industrial global, só 7% de toda a produção industrial do mundo sai do continente africano. E isso porque a África produz minérios, que equivale a 75% de tudo que as indústrias africanas produzem. Só 25% são manufaturados e normalmente voltados a alimentos e a produtos de consumo imediato, como tecidos, roupas.
Então a indústria na África é praticamente inexistente e se concentra, a que existe, né, aquele pouco de indústria que existe, se concentra basicamente em 2 países. A África do Sul e o Egito são os 2 países industriais que carecem muito de mão de obra qualificada, em que o mercado consumidor no continente como um todo e nesses países também é pequeno e empobrecido, tem uma capacidade de investimentos muito baixa também, não recebe dinheiro também de fora. Então a indústria no continente africano carece de investimentos nacionais e internacionais e não tem infraestrutura nem de energia nem de transportes para alavancar esse processo produtivo. Por isso a África é também um continente inexpressivo no setor industrial, tirando a mineração, a indústria de manufaturados não é nem suficiente para o abastecimento do incipiente mercado interno continental. Dá uma olhada na influência chinesa nas últimas 2 décadas. As commodities são os principais produtos vendidos pela África. O que são commodities? Né? Matérias-primas de energia, como petróleo, de minérios metálicos, ou ainda agricultura e pecuária. As commodities minerais, elas sofrem uma variação constante de preço, mas elas estão sempre ali num limiar que nem garante uma valorização grande, nem uma desvalorização muito grande, com exceção a períodos de grandes crises, como foi a de 2008. O que a gente percebe é que não tem grande valor agregado, mas é importante para países que detêm uma industrialização forte e um mercado consumidor muito exigente. É o caso da Europa, é o caso dos Estados Unidos e é o caso da China. A China hoje é o segundo maior parceiro econômico e o maior investidor do cenário de produção industrial de commodities dentro da África, do continente africano. Por quê? Porque a China quer produtos minerais. Então ela investe na mineração, na produção de energia e até em alguns setores de transportes. Ela está, por exemplo, reconstruindo em Angola ferrovia, reconstruindo ali na região de Benguela, que é ali onde fica Namíbia, mais ou menos, áreas também de translado de trens, vias férreas, na Zâmbia, na região, como eu disse um pouco antes, lá da Etiópia. Então, há um investimento em infraestrutura porque equivale a ampliar a capacidade de extração mineral e escoamento produtivo. Então, não nos enganemos. O que a China quer é explorar os minérios dentro da África e para isso tem investido em infraestrutura. Olha aqui no Quênia, as ferrovias que são muito incipientes, insuficientes, mas que estão à disposição ali, por exemplo, da China para extração produtiva de minérios. A China também tem investido na produção de hidrelétricas no Sudão, no Congo, em Zâmbia, porque vai fornecer energia para a extração mineral. Quer dizer, a China investe na África com interesses de, primeiro, garantir áreas de extração mineral com todas as infraestruturas necessárias e também para atrair esse continente para dentro do seu orbital, né, da sua órbita de influência, já que a China é hoje a segunda potência econômica do mundo e um país imperialista moderno. Fiquem atentos na relação China e África. E para a gente começar a finalizar a nossa aula de economia africana, vamos falar rapidamente do comércio do continente. Ele tem características de subdesenvolvimento. Claro que o subdesenvolvimento africano influencia diretamente o comércio africano, que é basicamente voltado à exportação de minérios, de produtos agrícolas e a importação de manufaturados. Dá uma olhada nos gráficos, né? A gente observa que as exportações são combustíveis, principalmente petróleo, minérios metálicos
alimentos e uma pequena parcela de produtos manufaturados. Agora, olha a importação. Produtos manufaturados, pedras preciosas e pérolas. Isso por conta da África, que é quem centraliza toda a importação desses elementos para que ela venda para o mundo. É a maior exportadora de diamantes, por exemplo. E a gente percebe então que a África vende commodities e compra manufaturados. Mas é um comércio extremamente frágil. Apesar de 64% de tudo que exporta ser combustíveis, minérios, alimentos e metais, e o que importa 63% ser manufaturados, a exportação não tem um patamar tão grande como a gente viu até agora no cenário internacional, nem a importação é tão significativa assim porque o mercado é muito frágil. Então o comércio na África é um comércio de um continente subdesenvolvido. Um destaque um pouco mais forte ali para o Magrebe, que envolve o Egito, e para a África do Sul. O restante, o Saara e a África subsaariana, padecem muito de infraestrutura, tanto de indústria, comércio, quanto até de transportes e produção agromineral. Bom, esse é um raio-x, né, da economia da África. Você precisa saber pelo menos isso que a gente tratou aqui. A gente fica por aqui, eu desejo a vocês uma ótima semana, permaneçam saudáveis, guardem confinamento em eras de Covid. Um grande beijo neste coração. Tchau!